Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Boa noite a todos, graça e paz. Posso ouvir um boa noite bem empolgado, hein? Que maravilha, estamos de volta nas quartas-feiras. Amém, queridos? E você vai me fazer uma promessa. Vamos fazer essa quarta bombar na próxima, amém? Convide mais uma pessoa. O culto da semana é um culto importante também. Nós ficamos esses praticamente 60 dias, em 20 anos de história da igreja, a primeira vez que nós ficamos. Mas por uma questão até de nós descansarmos um pouco, a nossa equipe também. Todo ano trabalhamos exaustivamente. Às vezes as pessoas pensam, mas não é para o Senhor. Sim, mas a gente também cansa, né? É para o Senhor, mas a gente é ser humano, a gente também cansa, né? Então a gente também precisa, a equipe também de apoio, que é incansável, louvor, música. E estamos num período ainda de férias de muitos irmãos. E alguns até dizem, tá, mas o diabo não para, Deus também não, né? Mas é importante esses reset, esses break, assim, essas paradas um pouco. E esse ano é um ano que promete, tem muita novidade, tem muita coisa boa que vem pela frente. Amém? Domingo nós vamos iniciar a inscrição para o Retiro dos Homens em abril. Nós temos o nosso encontro com Deus no mês de abril. Esse ano será o ano da retomada das nossas células nas casas, os grupos de crescimento também. Amém, queridos? Então tem muita coisa legal aí nesse ano. Nós vamos iniciar essa série então, e nessas próximas quartas-feiras eu estarei aqui pregando, ministrando com muita alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 23, verso 7, e nós estamos falando sobre batalhas na mente. Amém? Quantos enfrentam ou já enfrentaram batalhas na mente? Interessante isso, né? Obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua verdade. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite de quarta. Provérbios 23, verso 7. Eu vou usar algumas traduções aqui. Na realidade eu só vou usar a parte A do versículo, né? Esse versículo eu vou usar a parte A. Não sei se você sabe que isso existe. Então tem a parte A. Vamos trocar essa tradução, ela está muito... Pan, se tu consegue colocar para nós a ARA, Almeida Revista Atualizada. Se tu conseguir, se não conseguir não tem problema. Mas essa aí está boa, essa NA está boa, segura aí, obrigado. Vamos usar a parte A desse versículo. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Essa é a parte A do versículo, ok? A gente aprende isso na faculdade. E depois tem a outra parte, a parte B do versículo, que diz, ele diz, come e beba, mas não está sendo sincero. Vamos usar a parte A desse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que interessante. Tem uma outra tradução que diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Queridos, entenda uma coisa, nós somos aquilo que nós pensamos. É como tem uma máxima também que se diz, nós somos aquilo que nós comemos. É fato, é verdade. E nós somos também aquilo que nós pensamos. Quem de nós nunca entrou em crise mental? Quem de nós nunca passou por batalhas na nossa mente? E batalhas terríveis, alguns em níveis mais altos, outros em níveis pequenos. Muitas pessoas, quantas pessoas eu já ministrei ao longo desses anos e conversei, pessoas com pensamento suicida. Sabe que eu venho de uma geração que falar para um pastor, falar para um crente que tinha que procurar um psicólogo, nossa, era um escândalo. No passado era assim, eu estou falando isso, vamos colocar 20, 30 anos atrás, jamais se falaria dentro de uma igreja sobre um pastor procurar um psicólogo, um psiquiatra, falar para um irmão, olha, tu tem que procurar um especialista na área da saúde emocional. Jamais, era raríssimo isso. Porque nós demonizávamos tudo praticamente. Eu venho dessa geração. Né, pastor Eliezer? Não é verdade? Sim ou não, gente? A gente vem dessa geração, gente. Eu venho dessa geração. Então as pessoas demonizavam demais as coisas. Demonizavam, né, pastor Luiz?
Meu Deus, tudo é demônio, quer um copo dentro de casa, é demônio. Nem tudo é demônio, gente. Muitas vezes você está enfrentando uma doença da tua alma. Olha o que esse texto está falando aqui, porque assim como imagina em sua alma, assim você é. Quantos de nós podemos adoecer na nossa alma? Tem algum problema? Não tem problema nenhum, nós somos seres humanos. A questão, o problema é em nós não buscarmos ajuda para isso. Nós precisamos buscar ajuda para isso. E parar, uma igreja madura, uma igreja madura, eu digo, uma igreja inteligente, madura, ela pensa dessa forma. E não é porque nós pensamos dessa forma, é porque a palavra diz isso para nós. Então olha o alerta que está aqui, porque assim como imagina em sua alma, Salomão está falando isso, assim será, assim nós nos tornamos. Uma outra tradução fala sobre isso, acho que é a King James. Aquilo que eu penso, eu me torno. Se eu começar a pensar que eu sou um cara que eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu tenho minhas preocupações, eu tenho meus desafios, se eu começar a entrar nesse calabouço de medo, de dúvidas, eu vou me tornar extremamente uma pessoa depressiva. Eu vou entrar para dentro da minha carapuça como um caramujo, como um caracol entra, e ali eu vou ficar, e ninguém vai me tirar dali de dentro. Queridos, nós estamos no verão. Então o verão, esse verão, diga-se de passagem, né, Mauri, de altas temperaturas, altíssimas temperaturas. Eu vi um vídeo aí, eu não sei se foi no Uruguai, na fronteira, né, em Quaraí, os caras colocaram uma panela, uma frigideira, botaram um bife, botaram o óleo e fritaram. Já pensou um negócio desse, gente? Dá para fritar ovo na freeway ontem. Olha o calor, gente, isso é um absurdo, né? Um calor, então imagina o nosso inverno. Mas olha que interessante, deixa eu fazer um contraponto aqui. Quando nós estamos no inverno, eu particularmente eu gosto muito do inverno, eu gosto de jaqueta, eu gosto de tomar bebida quente, de sopa, eu gosto desse negócio aí. Só que no inverno a gente precisa fazer o que também? Quando tem um solzinho, abrir a casa, né? Porque senão fica com cheiro de mofo, é ou não é? Coisa boa a gente abrir a nossa casa, o nosso quarto. A Roberta sempre diz para mim, amor, por favor, abre o quarto, para entrar uma luz no quarto. Eu sou o homem da casa fechada, então a Roberta diz a mim, abre a casa, né? Quantas vezes será que nós abrimos o quarto da nossa vida? E quando eu falo de abrir o quarto da nossa vida, eu não estou falando para a gente sair falando da nossa vida para qualquer pessoa. Eu estou falando de a gente abrir e pedir para o sol da justiça nos clarear, para que a luz de Deus, o sol da justiça que é Jesus, ele venha iluminar nossa vida em momentos que estamos escuros, passando por momentos tensos, de grande escuridão. De grande escuridão. E você não pode... um dia eu falei para uma irmã, que ela me procurou, eu falei, olha, uma determinada situação, eu falei, para um familiar dela, eu falei, olha, você precisa procurar um especialista na área da saúde. Essa área não é comigo. Mas o senhor pode orar? Claro que eu posso orar. Eu oro, repreendo, se tiver demônio tem que sair em nome de Jesus. Mas eu disse para ela, procura, o teu filho precisa de um psiquiatra. Irmãos, todos nós enfrentamos grandes batalhas. E às vezes não, deixa eu trocar essa expressão. Quase sempre, a batalha de um não é a batalha de outro. A maneira que eu encaro uma luta é diferente, talvez, da maneira que a Roberta encara. É diferente. A gente conversa muito sobre isso. A Roberta estuda, se formou já em terapeuta. Parabéns, querido. Verdade, daqui a pouco ela já vai começar a trabalhar bastante aí. E a gente conversa muito sobre isso, sobre os estereotipos de pessoas, sobre como as pessoas lidam. Eu não sei como eu lidaria com abandono. Eu não fui abandonado pelo pai como minha esposa foi. Ela foi abandonada quando criança pelo pai. Imagina o pai falar, eu vou ali, ela está esperando ele voltar até hoje. Eu não consigo processar isso, porque eu nunca fui abandonado pelo meu pai. O meu pai nunca disse tchau para mim e nunca mais voltou. Ele está aí. Amém? Estou indo trabalhar, voltar para casa. Minha mãe, mesma coisa. Então eu nunca passei por essa situação de abandono. Mas imagina quem passa por uma situação de abandono. Quem é abandonado se sente o quê? Além do abandono, vem o espírito da rejeição. Se eu fui abandonado é porque eu fui rejeitado. E a rejeição,
E a rejeição, ela vem acompanhada de outros sentimentos. Nós seremos rejeitados. Se Jesus foi, vocês acham que nós não vamos ser? A gente vai. A questão é, a sacada é, o que a palavra fala, é de como nós vamos lidar com isso. Amém, gente? Então nessas quartas-feiras nós vamos falar sobre isso. Como que nós vencemos? Mas pastor, será que a gente consegue vencer essas batalhas? Claro que sim. Irmãos, se por exemplo o Instagram te faz mal, sai do Instagram. Deixa eu te dar um exemplo, sai fora. Por que você visualiza aquilo que te machuca, aquilo que te prejudica? Se o Facebook, estou dando um exemplo das redes sociais, se o YouTube te faz mal, se o Instagram te faz mal, o Facebook quase não é mais utilizado, ou agora está em alta, e acredito que daqui a um tempo vai tomar conta, o TikTok. Sai fora. Mas tem pessoas que elas gostam de ir ali e ficar se alimentando daquilo que vai danificar a sua própria alma. A tricotomia bíblica, ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. É assim que nós somos, corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma que habita num corpo. Nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. É isso que nós somos. Então nós temos um espírito, esse fôlego de vida, o pneuma que a palavra fala, né? Deus nos deu, soprou em nós, soprou sobre o homem, o espírito se tornou uma alma vivente. Nós temos essa carcaça, esse corpo que nós temos que cuidar. A palavra fala em Coríntios, acaso não sabeis que isso é templo do Espírito? Nós temos que cuidar do nosso corpo. Amém, queridos? Nunca se falou tanto sobre saúde. Semana passada eu fiz uma bateria de exames de rotina, eu falei, meu Deus do céu. Mas é necessário. Todo ano tem que fazer exames, para saber. Amanhã eu tenho outro exame, amanhã cedo, 8 horas da manhã. Tem que saber como é que está o coração, como é que está funcionando internamente, externamente, como é que está, daqui a um pouco o cara vai jogar uma bola, já pensou com a igreja, o pastor caiu, o pastor morreu de infarto. Eu já tive casos assim de amigos meus. No ano passado eu perdi um amigo com 41 anos de infarto. Imagina, ele vai no domingo, dá uma saudação para a igreja, na segunda-feira ele veio a falecer. 41 anos. Eu não quero isso para mim. Não posso deixar uma viúva bonita dessa. Mas a gente está amarrado, né? Mas a gente, é que nem a história do cachorro aquele do Rottweiler, né? Está amarrado e o outro não, está solto. Está solto. Não está amarrado, não está nada, o cachorro está solto. A gente ri, né? Mas daquilo que nos faz chorar, gente. Então é muito importante a gente cuidar da nossa, a gente cuida da nossa saúde. Às vezes eu brinco com o Jonathan, né? Ô Jonathan, eu vou ficar assim com esse shape assim, brinco com o Rodrigo. Não é fácil a gente se privar de um hambúrguer, aquele xizão, né? X-egg, uau, 2 ovão. Jesus amado, não é fácil, mas também não é impossível. Mas todos nós travamos uma batalha na nossa mente. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Domingo nós tivemos a presença, já está, a nossa equipe já subiu, já tem disponível a mensagem de domingo do pastor Tiago Chagas, que é um mestre. Quem gostou da palavra dele, quem estava aqui no domingo, é um cara sensacional. Ele tem 2 igrejas, ele tem a igreja em Foz do Iguaçu e ele tem uma igreja, como ele falou aqui, a base da igreja é só estudantes de medicina no Paraguai. Ele é um cara extraordinário, um amigão que eu tenho. E ele lançou o livro dele, né? Ele deixou 10 livros comigo, porque teve gente que depois do culto, alguns não conseguiram fazer o Pix, o celular acabou a bateria e tal. Nós temos só 10 livros do pastor Tiago. Quem não adquiriu, se quiser, no final da reunião, você pode ter lá no balcão. Amém? Se você quiser adquirir, olha que esse livro é legal, hein? Jesus para os ansiosos. Um guia bíblico contra a ansiedade. Ele contou um testemunho dele. Esse livro é o testemunho dele, livraço. Então se você não adquiriu, adquira. Amém, queridos? Vai ser bênção para a tua vida. Nós enfrentamos uma batalha muito grande. Outro texto. Vamos para Romanos, capítulo 8, verso 5. Abre comigo, por favor. Romanos, capítulo 8, verso 5. Eu quero ler esse texto. Romanos 8, 5. Quem achou diz amém. Aos que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne,
Mas os que vivem segundo o Espírito, e esse Espírito aqui é com letra maiúscula. Então, se é com letra maiúscula, eu já ensinei, sempre vou ensinar, está falando do Espírito Santo, ok? Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Queridos, nós enfrentamos uma luta muito grande entre a nossa carne e o nosso espírito. As nossas vontades, os nossos desejos, né, contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acham que ser um cristão, que frequentar um culto 1 a 2 vezes por semana, que nem nós voltamos com o culto de quarta-feira agora, então nós temos 2 reuniões presenciais, 2 reuniões presenciais e também o culto online, porque está sendo transmitido, né, ali no canal do YouTube. Então entenda, às vezes as pessoas têm aquela mentalidade, esse negócio de crente é uma vida religiosa. Não é uma vida religiosa, é uma vida de liberdade em Deus. Mas como que nós vamos viver essa liberdade em Deus? Mas todos nós enfrentamos as nossas batalhas, e isso vai ser até nós partirmos desse mundo, queridos, ou até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tem gente que acha, escute isso, eu vou me converter, eu vou me batizar, o dia que tiver batismo eu venho, eu me batizo, e dali para frente a minha vida vai mudar. A tua vida vai mudar, eu tenho certeza que ela vai mudar, mas eu quero te dizer o seguinte, as tuas batalhas vão continuar. Elas não vão cessar após você sair de dentro da piscina, de dentro do rio, após o seu batismo. Muitas delas vão até aumentar, porque todos nós enfrentamos uma batalha. Imagina, vou dar outro exemplo da Roberta, minha esposa. A Roberta enfrentou drogas com seus irmãos. Um deles foi assassinado. Eu também não tive essa experiência. Eu nunca fumei um cigarro de maconha, nunca cheirei cocaína. Eu não sei o que é isso. Mas muitos aqui, quantos irmãos vêm pedir aconselhamento? Pastor, meu neto, meu filho, problemas. Imagina uma pessoa que lida com droga. Como é que ela tem que fazer? Ela não pode, algumas não podem nem passar perto. Se a quadra é ali, ela passa na outra quadra se tem um ponto de droga. Ou aqueles que têm problema com prostituição e com tantos outros vícios. Com álcool. Me lembro que a nossa primeira igreja, na frente, na porta da igreja, era um bar. Era um bar. E por sinal, eu me dava muito bem com o seu João, falecido seu João, que tinha um bar na frente. Às vezes acabava o culto, a gente vinha, olhava ali muitos homens quase jogados na calçada, a gente ficava com o coração triste, né? Quantas esposas esperando o marido chegar em casa com salário. Eu me lembro que em 2012 eu trabalhei numa construtora em Charqueadas, e eu fazia o pagamento dos funcionários ali que trabalhavam naquela obra. A gente estava fazendo um loteamento grande, e eu fazia o pagamento, toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Eu me lembro que eu fazia o pagamento às 15 horas, olha, de 10 a 15 minutos depois, alguns já estavam pedindo vale, eles já estavam sem dinheiro, porque toda a semana dele estava comprometido no bar. E aí eu chegava em casa, até comentava, meus filhos eram menores, naquela época eu ficava pensando. De repente a esposa está esperando, o cara trazer um pedaço de carne, trazer um leite para as crianças. Eu não estou aqui crucificando, amém, gente? Vocês estão entendendo? Eu não estou julgando, mas o que é um vício? Um vício maldito, um vício desgraçado. E isso está atrelado ao quê? A nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. A Bíblia diz que a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós enfrentamos essa batalha, essa difícil batalha. Ou não vamos longe, uma pessoa depressiva, que vive depressiva, que vive depressão, já está falando, né? Pressão. Uma pessoa que vive depressiva, ela tem os seus gatilhos. E ela precisa lutar contra os seus gatilhos. Um dia, eu fazendo uma terapia com o meu psicólogo, ele disse assim para mim: tu é curioso? Eu falei: não sou muito. Ele: que bom, vai ser melhor para ti, porque algumas coisas tu não vai querer ver. Ele então ignora algumas coisas, tenta não ver algumas coisas que vai te despertar gatilho. Então eu comecei a cortar algumas coisas, inclusive de redes sociais. Eu digo: para que eu vou olhar isso? E comecei a falar para algumas pessoas do meu convívio: não quero saber, não me mandem nada, isso não me edifica. Cortei.
para mim foi um remédio. Aí a gente tem um ditado que a minha avó dizia, minha saudosa avó, e faz sentido. O que os olhos não vê, o coração não sente. O que os olhos não vê, o coração não sente, gente. Amém, queridos? Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Eu vou repetir. As nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Sim ou não? As nossas ações, eu posso até traduzir, são um reflexo dos nossos pensamentos, diretamente dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Eu tenho estudado, eu fui convidado para pregar na outra semana numa igreja aqui na cidade de Alvorada, sobre alegria, né? Isso que é um fruto do Espírito, alegria. E sabe que eu tenho meditado e estudado sobre isso? Porque, pense bem, se Satanás ele tentar roubar a alegria, a tua alegria, ele roubou junto com ela as tuas forças. Porque uma pessoa triste ela não avança, mas uma pessoa alegre, eu não estou falando que você tem que estar rindo o tempo inteiro, mas a alegria do coração, o coração alegre formoseia o rosto. Sim ou não? O coração alegre formoseia o rosto. Ah, pastor, mas o que eu faço se o meu coração está triste? Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor derrame um bálsamo no teu coração. Porque nem sempre eu me acordo feliz da vida. Nem sempre eu me acordo com um sorriso no rosto. Né? Eu e o Dani lá em casa, a gente é um pouco mais lento. Acho que a Bel também, a gente é um pouco mais lento. O Gabi já é mais pilhado que nem a mãe dele. E aí ontem foi uma cena muito interessante. Daniel estava descansando no intervalo de trabalho dele. A mãe dele: Dani, vamos comer. Aí ele: meu Deus, eu estava processando para acordar. E tá mais devagar, mais lento. A Vasti é assim, né, Vasti? Mais na manhã, né? Asiática. Mas é verdade, eu também sou. A Roberta acorda assim, meu Deus, aquela bateção de porta, blum, blum, meu Deus. Eu já sou mais devagar, vai na manhã, né? O Dani chega em casa, eu acho que ele chega com um sapatinho de algodão. Parece a minha gata, ninguém vê. É o ninja. Chega em casa, o Dani está em casa? Acho que sim. Vamos ver na garagem se o carro dele está aí. Não sei, acho que ele chega assim, ó. Hein, Zé? Ninguém vê. O Gabriel já chega: e aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Que loucura, né? Um é diferente do outro. São personalidades, gente. São personalidades. Amém? E isso a gente tem que o quê? Até como equipe, aprender a lidar com isso, a conviver com isso. A gente precisa, para que a gente possa crescer junto. Um é diferente do outro. Eu imagino o departamento do Ministério Infantil, as batalhas que o Ministério Infantil da igreja enfrenta. No bom sentido falando, cada criança vem com uma personalidade. Tem aqueles que entram na sala e ninguém ouviu nada. Mas em compensação tem uns que entram que é um furacão. É um twister, é um ciclone. A nossa mente é um campo de batalha. Diga comigo, a minha mente, ela é um campo de batalha. A pastora Joyce Meyer, que eu acho que já está com mais de 80 anos e continua pregando, uma das maiores evangelistas norte-americanas, ela tem um livro muito interessante que é O Campo da Batalha da Mente. Eu indico esse livro é sensacional. E ela fala alguns pontos até que eu estou comentando aqui. Então entenda, se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se por outro lado, renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, nós vamos provar de uma nova experiência. Amém? Essa experiência está lá em Romanos 12:2. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E como é que eu vou experimentar isso? Se eu passar por uma metanoia, por uma mudança de mente, gente. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me manda um WhatsApp, ninguém me olha. Mas Deus te vê, Deus está olhando para você. Deus jamais vai te abandonar. E não vivam, olha que interessante, pode deixar esse texto. E não vivam, Romanos 12 fala,
2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou viver isso? Através de uma renovação na minha mente, também respeitando o espaço do outro, mas passando por um processo na minha mente. Então entenda, nossa mente é um campo de batalha, é uma necessidade vital que alinhamos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, sim ou não? Como é que eu faço isso? Ora Deus, eu coloco diante de Ti todos os meus pensamentos, amém? Eu coloco meus pensamentos, eu estou confuso na minha mente. Gente, quantas vezes eu já fiz essa oração? Deus, eu estou com algumas confusões na minha cabeça. Eu estou enfrentando algumas batalhas na minha cabeça, na minha mente. Minha mente não tá boa, está perturbada. Vem, eu botei a mão na minha cabeça. Espírito Santo, me ajuda a alinhar meus pensamentos. Esse é um processo que todos nós passamos. Todos nós passamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe disso, mas é bom ficar sabendo. O diabo é mentiroso. Ele é um mentiroso. A palavra de Deus fala que Satanás, Jesus disse que a mentira é uma pessoa. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então ele é uma pessoa, assim como Jesus disse, eu sou o quê? Eu sou a verdade. Então a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Amém? Eu sou a verdade. Assim como Jesus disse, eu sou a verdade, Satanás é mentira. Então com quem você quer andar? Escolha com quem você quer andar de mãos dadas. Ele mente para nós o tempo inteiro. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Aquela pessoa não gosta de mim. Você nunca conversou com aquela pessoa. Eu adoro falar sobre relacionamento. Eu lido muitos anos com pessoas e é mais ou menos assim. Aquela pessoa ali não gosta de mim. Nunca conversou com a pessoa. A gente fica tirando, conclusões erradas. Mas aquela pessoa é fechada. Não deve ser uma pessoa legal. Quem te falou que ela não é legal? E já se aproximou dela? No final do culto? Vai e conversa com ela. Às vezes você está perdendo uma amizade sensacional. É uma pessoa extraordinária que está lá quietinha. Sim ou não, gente? É verdade. Às vezes nós estamos perdendo de construir uma amizade sincera com uma pessoa maravilhosa. Mas é o jeito da pessoa. Nem todo alegre serelepe é verdadeiro. Nem todo falante demais é verdadeiro. Ele começa bombardeando, estou falando de Satanás, ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos. Suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente, cautelosamente. Afinal de contas, os planos de Satanás, alguns deles levam até um tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado ao longo do tempo, o ser humano. Então nós temos essa batalha. Deixa eu falar algo para vocês, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que os nossos oponentes não são pessoas, não são fisicamente. Nós estamos falando e sim contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes, no mundo, no campo sobrenatural, ou seja, acima do natural, aonde a gente não enxerga, e nós enfrentamos batalhas. Tem um filme muito interessante que eu assisti ano passado, retrasado, Nosferatus. Tem um que está dando no cinema agora, mas não é o mesmo. Será que eu falei certo? Acho que é Nosferatus, né?
Débora, me ajuda aí. É Nosferatu aquele filme? Nosferatu. Filmaço. Assistam esse filme. Para mim dar uma dica aqui, é um cara que foi preso. Porque tem outros Nosferatus que não é o mesmo filme. Tem um até que está dando agora em cartaz no cinema, mas não é o mesmo. Nosferatu, esse camarada, ele está preso. E aí vocês assistam esse filme para vocês entenderem como Satanás trabalha na mente da pessoa. Eu me lembro um dia que eu estava orando por um camarada. Eu fui orar por esse jovem no final do culto. Desculpa, não é Nosferatus, Nefários. Nefários, sabia? Nefários. Grave aí, diga Nefários. Nefários, esse filme é excelente. Assista. Se você gosta de um toquezinho de terror, não, mas também não é nada horripilante. Não é comparado ao Fred Krueger, nada a ver. Essa geração nem sabe o que é Fred Krueger. Mas assistam só para vocês entenderem. E uma vez eu fui orar por um rapaz no final de um culto. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele disse assim: não coloca a mão na minha cabeça, eu quero me matar, eu estou muito confuso. E ali eu senti que era uma opressão maligna muito grande na vida daquele rapaz. Quanto mais eu orava, e o bloqueio era totalmente na mente dele. E teve um momento que eu estava orando, e Deus me deu uma direção. E eu falei: eu tiro de ti agora todo o capacete, todo o capacete do inferno que foi colocado sobre a tua cabeça. Aquele rapaz tinha se envolvido com trabalhos de magia e tal, a cabeça dele tinha sido feita. Quando eu fiz assim para remover, ele deu um grito, caiu e foi liberto. Ele não sentia mais nada. Ele falou: não sei, parece que eu tomei um remédio, minha memória, tudo voltou. Então muitas vezes nós somos oprimidos, passando por opressão. Somos bombardeados. É tão interessante que o nosso arqui-inimigo sabe do que gostamos e do que não gostamos. Assim como Deus também sabe do que nós gostamos e do que nós não gostamos. 2 Coríntios, olha esse texto, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Eu quero ler com vocês. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. As armas que nós lutamos não são humanas. Amém, queridos? Então nós temos autoridade para destruir fortalezas. Tem uma outra linguagem que fala sofisma. Sabe o que é isso? Mentiras com aparências de verdade. Quando nós vamos na área de cura, quando nós vamos ministrar com uma pessoa, eu gosto muito de ministrar sobre isso. Às vezes a pessoa está com um falso conceito, ou seja, não deixa de ser um sofisma. O R.O.R. fala muito sobre isso. O que é um falso conceito? O diabo veio e imprimiu na pessoa um rótulo. Irmão, desculpa algum gordinho aqui da igreja, algum irmão mais fortinho, tá? Mas sabe aquele rótulo assim? No nosso tempo não tinha bullying. No nosso tempo na escola, tu podia dizer: ô, quatro olho, ô gordinho, ô magrelo, né? Pau de vira tripa. É ou não é, gente? Hoje em dia, meu Deus, você queria falar isso? Vem cá, fofinho, deu, cara. Ô, quatro olho, né? Professor Girafares. Hoje mudou isso, né? Dá até processo. Meu Deus, é uma turma do mimimi, chega a ser chato demais. Mas entenda, quantos... Eu estava olhando uma reportagem de um rapaz que ele era fofinho, ele era bem gordinho, ele teve seus distúrbios emocionais. E a questão dele é oral, então, ou seja, tudo culminava na boca. Aprendi com a minha terapeuta. Ó, tudo era oral, então tudo começava aqui. Então ele... E um dia, de tanto brigarem com ele, de tanto insistirem com ele na escola, falou: vou provar para vocês que eu posso. E ele começou a fazer uma dieta, ele começou a treinar, e ele se tornou um cara
top, exemplo na escola. E ele começou a treinar também artes marciais. Então aqueles que batiam nele, aqueles que debochavam dele, começaram a, sabe o quê? A respeitá-lo e querer andar com ele. Mudou o jogo. Às vezes as pressões que, olha, escute isso, às vezes as pressões que nós enfrentamos nos tornam melhores. Talvez algumas pessoas, não estou dizendo todas, mas algumas, é preciso que alguém diga assim, você é ruim, ele vai se tornar o melhor. Ele precisava ouvir aquilo, porque aquilo vai acionar algo nele tão poderoso. Assim como o contrário, algumas pessoas, ai, olha, a tua letra é terrível. Ah, meu Deus do céu, minha avó sempre falou isso. Acabou. Ah, talvez alguém diga, a tua letra é terrível, esse garrancho. Ah, é? Vou ter a melhor caligrafia. Alguns vão para esse lado. Às vezes as pessoas na escola, os meninos, às vezes que são mais debochados, se tornam os melhores nerds, que a gente fala. Os mais inteligentes da sala de aula. Aí aqueles que são os queridões, os valentões, são aqueles que pedem cola para os nerds. É verdade, gente, as aparências enganam. Satanás tenta estabelecer fortalezas na nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e meticulosa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos aprender a blindar a nossa mente. A blindar a nossa mente. Amém, queridos? Blindar. O que você vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, então não olhe algumas coisas que vão prejudicar a tua mente, que vão prejudicar você realmente, que vão deixar você ansioso. Eu falava com o pastor Tiago uns meses atrás, o ano passado. Eu conversava com ele quando ele lançou esse livro. A gente teve um dia ali que a gente estava conversando, falando sobre isso, os gatilhos que nós temos, a aceleração no coração. Eu nunca tive isso de aceleração no coração, palpitação. Não, minha reação é outra. Mas nós precisamos cuidar da nossa mente. Às vezes Satanás pode dizer para você, está tudo acabado, está tudo perdido. Aí você precisa colocar na balança e dizer, o que Deus está dizendo a respeito disso? Deus está dizendo, eu viro o jogo com você. Não é o fim, é o início de algo extraordinário. Amém, gente? Então nós enfrentamos essa batalha e nós precisamos vencer essas batalhas com o Senhor. Eu já vou encerrar para nós orarmos, voltando lá ao texto inicial, porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Como é que você se imagina? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Irmãos, que esse ano nós possamos frutificar, alcançar muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Alguns vão abrir as suas casas por um grupo de crescimento. Nós precisamos frutificar. Nós nascemos para dar frutos, e frutos que permaneçam. Posso ouvir um amém? É verdade. Mas para isso nós precisamos ser pessoas positivas. A nossa mente precisa ser mudada. Ou como diz os nossos irmãos, precisamos cambiar nossa mente. Cambiar, precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar nossa mentalidade, gente. Eu não costumo andar com pessoas pessimistas. Ó, nós vamos vender 200 cachorro-quente. Aí sempre tem alguém. Não, nós vamos vender só 100. Não, vamos vender 200. Não dá certo. Seja otimista, irmão. Seja otimista. Seja otimista. Nós vamos fazer o retiro dos homens, nós vamos bater todas as inscrições que nós vamos abrir. Vamos fazer um retiro top. É isso aí. Amém, queridos? Deus é um Deus que gera coisas extraordinárias dentro do nosso coração. E nós precisamos lutar contra essas questões. Os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão lotados de pessoas doentes emocionais. Nunca, é a era, nós estamos, já faz uns 5 anos para cá, ou mais, nós estamos na era das doenças emocionais. Na era das doenças emocionais. É muita gente com doença emocional. E nós precisamos nos levantar. Acorde de manhã, em vez de você olhar um Instagram, coloca um louvor. Coloca um louvor. Coloca uma canção.
Ou até uma canção instrumental. Coloque uma canção. Olha, hoje no YouTube você encontra o que você quiser. Coloca uma canção. Se você vai de carro, coloca uma canção no teu carro. Se você está treinando, não sei, coloca uma canção. Oxigena a tua mente. Começa a oxigenar a sua mente. Essa canção, eu gosto demais dessa canção aqui que o Dani cantou. E aquele eu me lembro no tempo da pandemia. Meu Deus, era gente morrendo daqui. Eu me lembro o primeiro funeral na pandemia que eu fui fazer. Eu tinha 10 minutos para falar no cemitério da Paz. De uma senhora que morreu na pandemia. E não foi de Covid. Mas a família disse, pastor, tu tem 10 minutos. Falei, 10 minutos? 10 minutos. E todo mundo tem que sair. E eu fui para o cemitério. E eu não sou aquele de falar demais, né? Então, em 10 minutos eu fiz a cerimônia, orei pela família. Amém, e saímos daquele local. Porque o medo de contaminação, pessoas, alguns sendo entubados, outros não. E eu me lembro que nós cantávamos, né? Lá na Maringá, lá no outro prédio. O lançamento dessa música veio bem na pandemia, né? Então, é uma canção o quê? Que traz fé. Irmãos, quando eu vejo que a minha fé está indo embora, eu começo a ouvir e cantar canções de fé. Para que a minha fé suba a régua. Amém. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E às vezes nós enfrentamos, sabe, essas coisas, porque nós enfrentamos batalhas e essas questões na nossa mente, nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. E quando não sai conforme a gente quer, a gente pode entrar em crise. Isso não deixa de ser uma batalha. Minha esposa sempre diz algo para mim, eu não tenho vergonha de dizer aqui. Ela diz assim, amor, tu gosta de estar no controle. É verdade. Talvez uma característica por ser liderança, mas algumas coisas fogem do controle. E o controle tem que estar onde? Muitas vezes não é na minha mão, tem que estar na mão de Deus. Nem sempre o controle vai estar na minha mão. Tem que estar na mão dele. E se a cena está conturbada, estando na mão dele, ele vai trocar a cena. Ele vai dar o clique. Se coloque em pé no teu lugar. Oh Jesus, eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas eu acredito que talvez alguns que estão conectados conosco online, ou você que está aqui, você esteja enfrentando talvez alguma batalha na mente. Se não for na mente, talvez no casamento, nas finanças, com a tua saúde, vamos pedir a intervenção divina. É tão bom quando nós pedimos a intervenção de Deus e Ele vem, Ele responde. Amém? O nosso Deus não é um Deus que parece que às vezes aos olhos humanos Ele está tão distante, Ele está tão longe. Não, quero dizer para você que às vezes a gente pensa que está tão longe, mas Ele está mais perto do que você imagina. O nosso Deus está mais perto do que você imagina. Vamos lutar com as nossas armas de fé. Vamos cantar novamente essa canção. E vamos declarar com fé realmente essa música. Que para mim essa canção, ela é uma oração em forma de música. Que nós possamos realmente pegar as nossas armas de fé. Para que nós possamos vencer qualquer nível de batalha que esteja se levantando contra nós, contra a tua casa, contra a tua família. Oh Jesus, aleluia. Te amamos. Lutamos com armas Cante. de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, vitorioso
nada, nada nada irá impedir. eu te adorarei. Oh, meu Deus! Muralhas vão estremecer, Muralhas estão caindo, estremecendo e caindo. cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos reivam, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Pai, nós oramos nesta hora. Quantos de nós enfrentam batalhas na mente, batalhas terríveis, batalhas tão terríveis, com pensamentos, às vezes pensamentos de morte, pensamentos suicidas, pensamentos de derrota, pensamentos negativos. Quantas pessoas estão abraçadas no negativismo? Queridos, eu sinto, eu não vou embora antes de fazer isso, eu sinto nessa noite de orar por algumas pessoas. E se você tem sentido, você está enfrentando, pastor, eu estou enfrentando batalhas na minha mente, você não precisa me dizer qual é a batalha, mas você pode vir aqui à frente, e nós pastores queremos orar por você. Você pode sair, se não tiver ninguém não tem problema, mas eu sinto que pode ter algumas pessoas que estão enfrentando essas batalhas. Fique aqui na frente. Às vezes algumas pessoas enfrentam, eu já enfrentei batalhas do medo, sabe, medo de não conseguir. Olha, eu confesso para vocês, nós enfrentamos essas batalhas do medo, sabe, de enfrentar. Às vezes nós somos cercados, o nosso coração ele é coberto pelo medo. Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar certo? Eu quero dizer para você que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Deus, Deus se move, Deus se move. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa aqui nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos impor as mãos sobre vocês, nós vamos orar por vocês. Pai, nós declaramos: poderoso
vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome é vitorioso, vitorioso é, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Quero fazer mais uma oração. Você pode botar tuas mãos na tua cabeça? Vamos orar. Pai, eu peço nesta noite que o teu Espírito Santo toque em cada mente agora, trazendo uma renovação que só tu podes fazer. Pai, em nome de Jesus, aumenta-nos a fé, toca-nos, Senhor, como só tu sabe nos tocar. Em nome de Jesus, você pode repetir comigo: eu recebo essa oração sobre a minha mente e eu declaro a minha mente renovada pelo Espírito Santo. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia.